Para repercutir essa questão, nós conversamos agora com o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Cacai. Boa noite, doutor Cacai, prazer em falar contigo. Uma alegria enorme estar aqui falando com vocês, para mim é uma honra. Acho que é uma forma que nós temos de participar desse momento tão difícil do Brasil, é exatamente podendo discutir, participar de debates, sem ser dono da verdade, mas falando da nossa experiência. Obrigado pelo convite. Maravilha, o prazer é nosso. Doutor Cacai, nesta semana foi divulgado aí que o relatório preliminar da CPI já está pronto e conta com mais de 1.000 páginas. E aí vai implicar diretamente o presidente Bolsonaro, o gabinete paralelo que dava orientações. A partir da apresentação desse relatório, o que a gente pode esperar após a divulgação dele, doutor Cacai? Olha, eu tenho escrito e falado muito sobre isso nos últimos tempos. Primeiro, eu sugeri aos senadores, que eu tenho um bom relacionamento com a maioria, que fosse feito um relatório parcial lá em junho para tratar única e exclusivamente da responsabilidade criminal do presidente, do ministro da Saúde e dos seus assessores na questão específica dessa morte de mais de um terço dos brasileiros que morreram sem necessidade por omissão. Então, nós deveríamos ter feito um relatório, até participei de uma comissão do Conselho Federal da Ordem propondo isso, um relatório parcial. E depois faríamos uma espécie de uma CPI 2, para tratar da corrupção, da prevaricação. Mas o efeito midiático é muito forte, eles não queriam perder essa força midiática. Então, o que nós estamos vivendo agora? Vamos viver um momento de um assunto que eu tenho feito uma discussão séria. Vai sair um relatório, segundo o Renan, final de setembro, meio de setembro, com mais de 1.000 páginas, onde claramente estarão expostas as responsabilidades do presidente da República, não só pela omissão, que representa a morte de muitos brasileiros, mas talvez por corrupção, prevaricação, e de uma série de assessores. Olha como é grave o que eu estou tentando colocar em discussão na prioridade do Brasil. Esse relatório vai ser apresentado para algumas autoridades, especialmente o presidente da Câmara, crime de responsabilidade. O Bolsonaro é um serial killer, um crime de responsabilidade. Nunca houve, na história, realmente nunca houve, um presidente da República que cometesse tantos crimes de responsabilidade. E depois você tem o relatório apresentado também ao Procurador-Geral da República por crime comum. Aí vai para o TCU e outros órgãos. O que eu tenho discutido? E peço a reflexão de vocês. Nós temos poderes imperiais nas mãos do presidente da Câmara, do Procurador-Geral da República e de outras também, mas mais importante agora, esses dois. Chegou o relatório nas mãos do Lira, meu amigo, respeito profundamente, é uma questão minha institucional. Ele simplesmente não faz nada. Olha só, eu sou um dos signatários daquilo que a imprensa resolveu chamar do super pedido de impeachment, que é a compilação de 100 e tantos pedidos de impeachment que estava lá, e ele não se manifestou. Aí chega o relatório também nas mãos do Procurador-Geral da República. E o doutor Aras resolve não se manifestar. Eu também sou um signatário, por nomeação do Conselho Federal da Ordem, de uma comissão de juristas, não sou jurista, sou só advogado, que pede a aplicação de um processo penal contra o presidente da República por omissão, pela responsabilidade criminal, pela morte de um terço dos brasileiros que morreram na pandemia. O que o doutor Aras fez? Nada. Por que isso? Eu tenho dito isso aos senadores já há algum tempo. Não comporta e não pode tão somente a CPI investigar, ela tem que propor mudanças legislativas. Temos que tirar esse poder imperial das mãos de algumas autoridades. Ou seja, o Procurador da República é obrigado a aceitar o relatório? Não, não é. Ninguém pode impor a ele. Seria um crime de hermenêutica. Mas se ele achar que não, que em 10, 15 dias ele seja obrigado a
arquivar fundamentadamente. E aí nós teríamos a remessa imediata para um grupo de 5 ou 6 subprocuradores que poderia analisar se há ou não crime naquilo que é apresentado pela Procuradoria. Olha a frustração da sociedade brasileira, do povo brasileiro, que acompanha essa CPI há tanto tempo. CPI custou dinheiro público, custa dinheiro público. E, de repente, chega lá o relatório e simplesmente ele é desprezado. Não pode ser assim. Nós temos que enfrentar esse poder imperial do Procurador-Geral da República. E é função do Congresso. Falei, só para terminar, da mesma forma, se me permite, aquilo que é apresentado também ao presidente da Câmara. Chega esse resultado, que é o resultado que mobilizou o Brasil. E o presidente da Câmara passa a ser mais poderoso do que os 513 deputados, do que os 81 senadores. É algo que ou a sociedade debate agora, ou nós vamos ver uma frustração dentro de final de setembro. Sim. Ou seja, a CPI pode representar um nada jurídico ou representar o que nós pensamos que é importante para o Brasil. Não, Cacá, eu queria, na verdade, fazer um ou seja aqui, só para ficar claro, né? Quando você fala do enfrentamento do poder imperial, que isso depende do Congresso, é porque a gente precisaria questionar, a gente que eu falo, o Congresso, né? Esse poder absoluto do Lira. Até porque a gente sabe que qualquer processo de impeachment também, por mais que haja comprovadamente cometimento de crime, é também um processo político. Seria isso? O impeachment é um processo político-jurídico. A Dilma não cometeu crime nenhum. Agora, até o próprio Temer reconheceu depois que foi golpe. Exato. O país é um país maravilhoso. O presidente do TSE acaba de reconhecer que não havia crime nenhum da Dilma, mas ela, infelizmente, não fez aquilo que é a boa política, a política institucional. Então, o que nós temos são duas searas distintas. O Procurador-Geral da República, como ele é o dominus lide, ele é o único que pode apresentar uma denúncia contra o presidente da República, ele é mais poderoso, é bom que você pense nisso, do que os 11 ministros supremos juntos. O Supremo é um poder inerte, o Judiciário é um poder inerte, só age se provocado. Se hoje os 11 ministros supremos se reúnem e falam, vamos processar o Bolsonaro? Não podem. Não existe hipótese. Tem que ter uma provocação, felizmente tem que ter, a Constituição prevê esse jogo de poderes, que é muito importante. Porém, o que eu tenho questionado há 5, 6 meses é que o poder não pode estar nas mãos de uma só pessoa. Sim. Isso é que eu chamo de poder imperial. Numa república, não pode ter poder imperial. Sim. É simples. A CPI, que hoje conta com a credibilidade da grande maioria dos brasileiros, que mobilizou o Brasil, que paralisou o Brasil, pode ser que, no final de setembro, ela vire um nada. Um nada. Você faz o relatório, eu falei isso para vários senadores da CPI. A CPI também tem o poder de fazer mudanças legislativas. Olha, do Congresso é facílimo, é uma mudança regimental. É dizer o seguinte, chegou lá, se o presidente Lira não quiser apresentar, ele que fundamente e arquive. E daí você tem um recurso para o pleno. Perfeito. Na Procuradoria-Geral da República é um pouco mais complicado, porque talvez comporte uma mudança legislativa, mas pode ser, se o Congresso quiser, de uma rapidez fantástica. É só dizer o seguinte, o Procurador-Geral da República, que é o dominus lide, o único que tem poder de denunciar no presidente da República, eu não estou falando nada contra o Aras, não é isso, a questão minha é institucional. Eu vou ser sincero, quando tudo aconteceu, eu liguei para o Lira e liguei para o Aras, que eu ia defender essa posição. A vida, eu estou fazendo uma defesa da Constituição, da institucionalidade da questão, e principalmente da expectativa do brasileiro. Então você propõe o seguinte, o Procurador da República, eu não posso obrigá-lo, ninguém pode,
a concordar com o que consta do relatório final. Lógico que não, ele pode dizer o seguinte: eu não acho que exista crime, e arquiva. E hoje, viu, eu vou dizer uma coisa séria. Hoje há uma pressão enorme da dita esquerda, dos meus amigos e tal, contra a recondução do Aras. Eu quero a recondução do Aras. Por quê? Porque eu vivo há 40 anos advogando em Brasília. Sabe quem será o vitorioso se o Aras não for reconduzido? O grupo lavajatista, que é o principal inimigo dele dentro da Procuradoria. Eu sou um crítico porque ele não denuncia Bolsonaro. Sim. E todas as questões específicas, mas a vida não é um jogo único. Quem é que é o principal inimigo do Aras hoje? É o grupo da Lava Jato. Eu faço parte do grupo de prerrogativas que levou o Aras para fazer uma discussão no sábado, há um tempo atrás, e o Aras, com muita coragem e determinação, fez o quê? Ele mostrou os absurdos que o grupo lavajatista, especialmente de Curitiba, fazia dentro da Procuradoria, como se fosse uma Procuradoria à parte. E ele teve muita coragem. Então nós temos que imaginar que o mundo não é uma única linha de atuação. Se nós hoje não apoiamos, nós que eu digo, sociedade brasileira, parte desse grupo que nos apoia no pensamento mais crítico, que é claro, temos que denunciar por que ele não denuncia o Bolsonaro. Qual é a saída para isso? Vamos mudar, vamos dizer o seguinte: se ele não denunciar, nós temos condições de, em muitíssimo pouco tempo, dizer o seguinte: não denunciou, tem um grupo de 6, 5 procuradores para definir isso. No entanto, não reconduzi-lo, que é hoje um movimento que existe, eu diria, por parte da sociedade organizada, vai significar a vitória da Lava Jato, a volta do grupo da Lava Jato. Eu não quero isso. Tem 4 anos, 5 anos que eu corro o país para dizer dos abusos desse Sérgio Moro e do seu grupo de Curitiba, que foram os principais responsáveis pela eleição do Bolsonaro. Pensem nisso. Se tirar o Aras de lá, simplesmente, quem é o grande grupo vitorioso? Não tenho dúvida disso. Eu vejo a vida sob o aspecto mais amplo, porque sou advogado há 40 anos aqui em Brasília. Estará voltando ao poder o grupo Lava Jato, que criminalizou a política. Essa é a discussão. As questões, infelizmente, não são simples e não têm um viés único. Mas questionar a atuação do Aras, o senhor acha que é ok? Porque a Comissão Arnes apresentou hoje uma denúncia justamente das omissões e da tentativa de blindagem dele, ou não? Eu questiono diariamente essa inação dele. Eu escrevo diariamente contra isto. Mas eu não confundo as questões. Primeira coisa, nós podemos questionar o que nos resta fazer. Eu sou advogado, só faço minha vida advogado. Propor à comissão, repito, que faça uma modificação legislativa para que ele não seja o dominus lide, para que ele não seja o único com o poder de abrir uma ação penal, ou pelo menos propor abrir uma ação penal contra o presidente da República, ou contra um senador, ou contra o deputado. Nós não podemos manter um poder imperial nas mãos de ninguém. Então, eu sou um crítico ferrenho disso. E acho que há elementos para uma ação criminal. Eu participei de uma comissão que fez um aditamento. O Conselho Federal da Ordem tinha proposto um crime que é correto, mas um crime mais brando contra a saúde pública, e nós fizemos um crime de responsabilidade criminal por omissão por 1/3 das mortes do Brasil. Então, eu não permito que ninguém diga que eu estou sendo leniente. Eu estou propondo, sim, que ele seja responsabilizado. O presidente da República. O que eu não posso propor é que o procurador da República concorde comigo. Só que se ele discordar, em 10 dias, nós levamos a um tribunal, a um conselho, para o conselho tomar providência. Essa que é a questão. Nós temos que tirar esse poder imperial das mãos do procurador-geral, do presidente do Supremo, dos ministros supremos liminares, do presidente da Câmara.
Porque aí eu fico à vontade para criticar e para cobrar. Entendeu? Sim. É muito difícil, porque nós, às vezes, temos uma visão assim. O Aras não processou o Bolsonaro, para mim é um erro enorme. É. Aí nós criticamos e pedimos o processo contra o Aras. Tudo bem, é um direito, vamos fazer. O resultado não é esse. O resultado é o seguinte: ele não processou, vamos ter objetivamente um lugar onde nós possamos recorrer para que haja o processo. Haja o processo. Esse é um ponto importante. Muito bem esclarecido. E o segundo ponto, pode fundamental, eu não sou dono da verdade, eu não posso exigir que o Procurador-Geral da República concorde com o relatório da CPI, por mais contundente que seja. Seria um crime de hermenêutica. Então, vamos fazer isso, vamos dar condições de um grupo específico, que é muito mais difícil no colegiado você errar. Essa é a verdade. Agora, o que nós não podemos esquecer é que terça-feira vai voltar a recondução do Aras. Nós temos uma esquerda contrária à recondução hoje dele, porque ele não denunciou o presidente da República. E eu concordo. Eu prefiro partir pela opção de mudar esse poder imperial dele. Mas nós temos que saber, com responsabilidade, que a derrota do Aras é a vitória do grupo lavajatista dentro da Procuradoria. É o grupo que criminalizou a política, que é quem mais o bombardeia. Eu não sou advogado do Aras, não. Eu sou um advogado que só faço isso há 40 anos e conheço razoavelmente o Supremo e a Procuradoria, e a minha obrigação conhecer. Sem dúvida. Então, nós estamos fazendo um golpe, no meu ponto de vista, numa vitória que nós tivemos enorme do afastamento desses que corromperam o sistema de justiça. Corromperam o sistema de justiça. E aí nós vamos voltar, tirando o Aras, nós vamos voltar a esse grupo que criminalizou a política, criminalizou a advocacia, corrompeu o sistema de justiça. É o grupo que fulmina exatamente a recondução do Aras. É simples. Se fosse simples, nós não estaríamos aqui, era muito mais fácil. Exatamente. E é uma pena porque, justamente por ser complexo, a gente queria continuar conversando, mas o nosso tempo se esgotou. Então eu quero agradecer demais, mais uma vez, a participação do advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro. Cacai. Cacai, muito obrigada e espero que até uma próxima em breve. Obrigado a vocês, para mim uma honra e um prazer. Estou sempre à disposição nessa luta permanente pela defesa da Constituição. Muito bom. Valeu. Abraço. Tchau. Obrigado, queridos. Valeu.